Meu nome é Helena Duarte. Tenho 33 anos, moro em Porto Alegre e, até 3 semanas atrás, eu acreditava que conhecia perfeitamente o homem com quem fui casada por 6 anos. Na noite em que tudo acabou, eu estava parada na cozinha, segurando um teste de gravidez, com as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair no chão. Quando contei ao meu marido que estava grávida, ele não sorriu, não me abraçou, não perguntou há quanto tempo eu sabia. Ele apenas ficou olhando para mim em silêncio. Então disse uma frase que ainda escuto na minha cabeça todas as noites. Esse filho não é meu. Eu ri de nervoso no começo porque achei que ele estivesse brincando. Mas ele continuou me olhando como se eu fosse uma desconhecida dentro da própria casa. 20 minutos depois, minhas malas estavam na porta. Chovia muito naquela noite. Eu me lembro porque minhas roupas ficaram encharcadas, enquanto eu tentava entender como um casamento inteiro podia acabar tão rápido. Mas o pior ainda estava por vir, porque exatamente 11 dias depois, um advogado me ligou dizendo que meu primeiro marido, um homem que eu não via desde os anos 2010, tinha morrido e deixado 77 milhões de dólares para mim. Mas havia uma condição. E quando eu descobri qual era, eu percebi que meu atual marido nunca realmente me conheceu. Se você já foi julgada justamente no momento em que mais precisava de amor, se inscreva no canal. Aqui as histórias sempre têm um final que ninguém espera. Eu conheci Daniel quando tinha 27 anos. Ele era advogado corporativo, elegante, calmo, o tipo de homem que sempre parecia ter controle da situação. Durante anos eu achei que tinha encontrado alguém seguro, alguém incapaz de me machucar de verdade. Mas naquela noite, enquanto eu tentava explicar que a gravidez tinha sido confirmada, apenas naquela manhã, ele abriu o armário do quarto e começou a jogar minhas roupas dentro de uma mala, como se estivesse expulsando uma estranha. Você acha que eu sou idiota, Helena? Ele perguntou sem sequer olhar para mim. Eu estava chorando, confusa, tentando entender de onde vinha tanta frieza. Nunca o traí. Nunca dei motivo para desconfiança. Mas Daniel continuava repetindo a mesma frase. Esse filho não é meu. O mais humilhante foi perceber que ele já tinha decidido. Acreditar nisso antes mesmo de me ouvir. Às 2 da manhã, eu estava sentada dentro do meu carro, grávida, com 2 malas no banco de trás e sem lugar para ir. E foi ali, parada embaixo da chuva, que recebi uma notificação no celular com o nome de um homem, que eu não ouvia há mais de 10 anos. O nome na tela era Leonardo Vasconcelos, meu primeiro marido. Meu coração literalmente parou por um segundo quando vi aquela mensagem aparecer. Fazia mais de 11 anos desde a última vez que ouvi falar dele. Nosso casamento tinha durado pouco menos de 1 ano, ainda nos tempos da faculdade. Éramos jovens, pobres e completamente perdidos. Leonardo tinha sonhos gigantescos. Falava sobre investimentos, empresas, tecnologia, coisas que naquela época pareciam impossíveis. Mas a família dele me odiava. Eles diziam que eu estava atrasando a vida dele, que uma garota simples como eu nunca seria adequada para alguém com o sobrenome Vasconcelos. A pressão ficou tão insuportável que acabamos nos divorciando. Alguns meses depois, Leonardo desapareceu da minha vida completamente. E agora, no meio daquela chuva, grávida e expulsa de casa, o nome dele aparecia novamente no meu celular. A mensagem era curta. Senhora Helena Duarte, preciso falar urgentemente com a senhora sobre o testamento do senhor. Leonardo Vasconcelos. Abaixo havia o nome de um escritório de advocacia em São Paulo. Achei que fosse golpe. Mas então o homem enviou uma foto. Era Leonardo, mais velho, usando um terno escuro, sentado em um escritório luxuoso que eu nunca tinha visto antes. E ao lado da foto havia outra mensagem. Ele faleceu há 12 dias e deixou 77 milhões de dólares exclusivamente para a senhora. Minhas mãos começaram a tremer. Mas a última linha foi a que realmente destruiu meu chão. Porém, para receber a herança, a senhora precisará cumprir uma condição que ele escreveu pessoalmente antes de morrer. Naquele momento, sentada dentro do carro e ouvindo a chuva bater no vidro, eu percebi que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu ainda não conseguia entender. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que uma pessoa pode continuar amando alguém mesmo depois de tantos anos separados? Comentem porque eu realmente quero ler a opinião de vocês. 2 dias depois, viajei para São Paulo ainda tentando entender o que estava acontecendo. O advogado me recebeu em silêncio e colocou uma carta sobre a mesa. Era de Leonardo. Na carta ele confessava que nunca deixou de me amar. Disse que anos atrás descobriu que a própria família havia manipulado nosso divórcio porque acreditavam que eu atrapalharia os negócios milionários deles. Mas a parte que me fez chorar foi outra. Se Helena estiver lendo isso, significa que eu não consegui voltar a tempo. Então quero que ela saiba que foi a única pessoa que me amou antes do dinheiro.
A condição do testamento era simples. Eu precisava morar por 6 meses na antiga casa de praia onde nós passamos nossa lua de mel. Leonardo escreveu que queria que aquele lugar finalmente me trouxesse paz. E não dor. Aceitei. 3 semanas depois, Daniel apareceu na porta da casa. Ele já sabia da herança. Tentou pedir desculpas, tentou dizer que estava confuso, que cometeu um erro, mas pela primeira vez na vida eu não chorei. Apenas coloquei a mão na barriga e disse: "O homem que você chamou de mentira acabou sendo a razão pela qual eu descobri meu verdadeiro valor." Então fechei a porta e nunca mais abri novamente. Se você acredita que algumas traições não merecem segunda chance, se inscreva no canal. E me diga nos comentários: você teria perdoado Daniel depois de tudo o que ele fez?